Oi, garotas! Meu nome é Lorena, eu sou a garota VIP Adesivos. Oi, garotas! Meu nome é Lorena, eu sou a garota VIP Adesivos e eu vim contar pra você nesse vídeo por que é que eu troquei a minha profissão de manicure e depiladora para investir e dedicar somente a adesivos artesanais aqui em Portugal. Se você tem um pouquinho de curiosidade e interesse no assunto, já inscreve no meu canal. Ativa o sininho das notificações que vai chegar para você sempre que eu postar um vídeo novo. Eu vou colocar bastante dica para quem tem interesse na área, para quem tem interesse e curiosidade em saber como é que se faz, quanto é que ganha, quais são as vantagens de trabalhar com isso. E eu vou contar para vocês tudinho aqui. Antes de explicar para vocês como é o mercado de adesivo aqui em Portugal, eu só preciso falar rapidinho como é que eu cheguei nisso, como é que eu cheguei essa mina de... Bom, gente, é assim, eu me mudei aqui para Portugal em 2018, no finalzinho. Já trabalhava com adesivos há muito tempo, desde 2012. A minha sogra me ensinou essa técnica. Eu sempre trabalhei com unhas, sempre amei trabalhar com unhas, mas o que eu não sabia é que a parte que eu mais gostava realmente era de fazer a decoração da unha. E num belo dia, almoçando com a minha sogra, ela me disse, olha, já que você, né, vai sair do trabalho, eu queria sair do trabalho porque eu estava com a minha filha recém-nascida e eu simplesmente queria ter mais tempo e acompanhar o desenvolvimento dela o mais próximo possível. Então eu retornei, voltei a trabalhar com a minha mãe no salão, saí do meu emprego que eu estava e nesse tempo eu teve um domingo eu fui almoçar com a minha sogra e ela falou, olha Lorena, já que você vai voltar a trabalhar com unha, eu vou te ensinar um jeito de você fazer adesivo para você já colar na unha. Eu sei que você gosta e tal de decorar a unha, então eu vou te ensinar uma técnica que tá nova aí no mercado e que tá vendendo muito. Eu tenho uma conhecida que tá vendendo muito. A minha sogra é artesã, porém ela se dedica a outras áreas do artesanato. Ela trabalha mais com biscuit e essas coisas assim. E nesse domingo ela veio com um pedacinho de caixinha de leite, e algumas tintas de tecido e um palitinho de dente. Nisso ela começou a me ensinar, né, o básico ali, como é que eu fazia, como é que eu poderia fazer o adesivo, né, de forma que depois eu retirasse aquilo e colocasse na unha da cliente. E eu fiquei muito apaixonada com aquilo. Eu falei, gente, eu vou economizar muito tempo. E a princípio o meu plano era simplesmente fazer para colocar na unha das minhas clientes. Esse era o plano. Só que com o passar do tempo, algumas clientes faziam a unha e ainda queriam comprar o adesivo. E aí começou aquela coisa toda, a cliente ia, fazia a unha e comprava uma cartelinha, levava para prima, para sobrinha, para mãe, para sogra, levava para todo mundo. E na época eu vendia a R$1 a cartelinha. Enfim, aquilo deslanchou de uma forma que eu simplesmente parei e pensei, olha, eu vou me dedicar somente aos adesivos. E aí, o que eu fazia? Eu fazia adesivos de segunda a quinta. Na sexta-feira, eu colocava minha filha no carro e saía na minha cidade vendendo de salão em salão os adesivos. E para minha surpresa, eu fiz isso a primeira vez. Para minha surpresa, eu voltei para casa sem nada de adesivo na mão, porém com o bolso cheio de dinheiro, né? Apesar de que era R$1 ainda na época, mas eu fiquei maravilhada. Eu falei, gente, isso vende. E aí eu fui profissionalizando, fui aumentando, né, o meu jeito melhorando a minha técnica. Comprei outros materiais, comprei outros tipos de pincéis. Na época não tinha nada sobre adesivo de unha no YouTube, nem nada. Então eu comecei mesmo a fazer a minha pesquisa, a dedicar o meu tempo a fazer uma coisa mais bonita, mais bem elaborada e mais profissional.
Um tempinho depois, alguns meses depois, eu comecei a vender para uma cosmética local na minha cidade. E chegou num estágio assim que aonde eu ia, eu via alguma pessoa com adesivo de unha dos meus. E não é exagero, gente. Pode pensar que é exagero, mas não é. E aí passou um bom tempo, trabalhei muito tempo com isso. E em 2018, eu e meu esposo, a gente decidiu vir morar em Portugal. Chegando aqui, eu não tinha a intenção de trabalhar com adesivo aqui, porque eu pensava que não tinha mercado para adesivo aqui. Eu pensava que era uma coisa que ninguém conhecia. Eu até comecei a divulgar. Quando eu vim para Portugal, eu já estava grávida de 3 meses do meu segundo filho. E então eu comecei a pesquisar e ver que as pessoas não conheciam aquilo. O que elas conheciam era aqueles decalques de água, né? Autocolantes, ou qualquer nome que você queira dar. É isso que elas conheciam. E aquelas películas, né, de água. E às vezes quando eu colocava o preço, né, do meu adesivo, as pessoas pensavam, nossa, mas tá muito caro. Porque estavam acostumadas a pagar, sei lá, 1 euro, 2 euros numa cartela enorme com um monte de película feia, né? Mas eu comecei a mostrar as vantagens que eram os meus, o adesivo artesanal e a praticidade, né, que aquela arte oferecia, né, a poupança de tempo e entre outras N vantagens que tem de você que é manicure utilizar um adesivo. E aí passei o tempo da minha gravidez, fiz alguns, mas não deu nada certo, nada certo. Por quê? Eu não conhecia o material, eu achava que simplesmente por ser um material similar ao que eu trabalhava no Brasil, eu ia conseguir fazer o mesmo adesivo com a mesma qualidade que eu vendia no Brasil. Mas deu muito errado, deu muito errado, gente. Enfim, eu tive que ressarcir muita cliente, eu tive que devolver muita cartela, eu tive que devolver dinheiro. Passei muita vergonha, passei muito óleo de peroba na cara. Inclusive tá brilhando ainda, mas não é por causa disso não. Enfim, eu passei muita vergonha. Por quê? Porque, como eu disse, eu pensava que o mesmo produto que eu utilizava lá, eu poderia chegar e comprar e não analisar a marca, não analisar a qualidade do produto e simplesmente fazer e querer que desse certo. Mas deu muito errado. Bom, como deu errado, eu deixei aquilo pra lá e falei, olha, não vou mexer com isso. Eu vou tirar uma formação de unha de gel, que até então eu não tinha. Eu só trabalhava com manicure simples e pedicure simples. Falei, vou tirar uma formação de gel assim que o meu filho nascer e vou trabalhar com unha. É o que eu sei fazer e eu preciso e quero trabalhar. Enfim, consegui um emprego num salão. Comecei a trabalhar apenas com manicure e pedicure simples e também depilação. E no primeiro mês, recebi meu primeiro salário, fui lá e simplesmente paguei a formação, tirei a formação e comecei a fazer o gel. Muito mal, por sinal. Coitada das clientes. Enfim. Depois eu comecei logo a seguir, né, na verdade, eu fui e fiz uma formação de pestanas e tava trabalhando numa boa no salão, tava dando certo, tava aparecendo cliente, só que eu fazia só um ordenado, né, porque eu tinha que pagar creche pro meu filho, eu tinha que pagar transporte, eu tinha que almoçar e eu tinha que repor material, porque aqui a maioria dos salões, né, o material é da manicure, então eu tinha um gasto com material, o material não é barato, se você quiser trabalhar com material de qualidade, ele não é barato. Enfim, no final das contas, sobrava o que para Lorena, abençoada, trabalhadeira? Nada. Trabalhava de 9 às 9 da noite, 9 da manhã às 9 da noite, de terça a sábado. E no final do mês eu trabalhava só para ficar cansada mesmo. Enfim,
Depois disso, eu conheci uma amiga e a gente optou, né? A gente viu uma oportunidade de abrir um salão para nós duas. Ela é cabeleireira e deu muito certo também, porque a gente, né, já tinha alguma clientela e foi chegando mais e mais clientes. Mas o que que aconteceu? Simplesmente veio o quê? A pandemia. E aí, no meio da pandemia, eu me vi sem chão, como muita gente, eu tenho certeza, principalmente os profissionais da área da beleza e da estética, ficaram assim sem chão, porque de repente, de um dia para o outro, simplesmente o seu ganha-pão não existe mais, né? Então, nós fechamos o salão. Consequentemente, por outros problemas, eu tive que me mudar e me mudar de cidade. Então, não era viável eu sair de onde eu estava morando para trabalhar onde era o salão, que era muito longe. Logo a seguir, as crianças, né? Eu tenho 2 filhos. Eu tenho uma menina de 9 anos e um menino de 2 anos. Ele ficou sem creche e ela ficou sem escola, estudando apenas online. Então, meu marido precisava trabalhar para sustentar e eu fiquei completamente presa, né, entre aspas, e refém ali daquela situação. Então eu comecei a pensar o que é que eu podia fazer para mudar aquilo e para poder voltar a ganhar o meu dinheiro. Foi aí que eu lembrei dos adesivos. Só que eu pensei, gente, como é que eu vou fazer? Eu vou ter que trazer o meu material do Brasil. Então eu comecei a trazer material do Brasil. Trazia pincel, trazia tinta e N coisas que eu precisava para trabalhar. Eu mandava vir do Brasil, só que fica muito, muito caro. Teve uma alteração lá na questão dos correios e de repente, simplesmente, para você enviar fica o olho da cara, ou então tem certos produtos que eles nem enviam, principalmente o líquido, né? Porque até então eu não tinha achado aqui nenhuma tinta que me desse o resultado que eu gostava, que eu queria, né? Para fazer algumas técnicas de pintura que eu utilizo nos meus adesivos. Enfim, quando isso, eu comecei, né, a fazer os adesivos, porém trazendo material do Brasil, só que aquilo também não era muito lucrativo, porque eu tinha que gastar muito para chegar o material aqui e às vezes demorava muito. Enfim, eu comecei a testar, a procurar sobre adesivo, pesquisar lojas aqui, não tinha nada, simplesmente não tinha nada, né? E comecei então a buscar materiais alternativos, né? Uma forma de eu tentar descobrir qual era o material que podia atender a minha necessidade aqui de Portugal. Foi aí que fiz testes e testes e testes e graças a Deus eu consegui encontrar o material que hoje eu não troco por nada, totalmente aqui de Portugal, e que eu faço um trabalho que é assim, a meu ver, eu sou suspeita, né? Mas muito lindo e com uma aceitação da minha clientela muito, muito, muito maravilhosa, um feedback 100% positivo, não só pela beleza, porque não adianta você ter um adesivo maravilhoso, mas ele não, simplesmente ele não atender àquela necessidade, né? Ele for de difícil aplicação, ele ressecar, né, muito fácil, ou então um adesivo que simplesmente não solta da cartela, ou quando solta ele rasga. Quando você aplica na unha é aquela coisa grossa, não, nada disso. Hoje, antigamente eu tinha um pouco de receio, né, que eu ainda não tinha assim muito feedback da minha clientela, mas hoje eu vendo o meu produto com 100% de garantia daquilo que eu tô vendendo. Eu sei o que eu estou vendendo e um feedback tão positivo
em relação aos meus adesivos, que há muito tempo eu não recebo, há muito tempo eu não recebo. Acho que depois que eu comecei a usar esse material, eu nunca recebi um feedback negativo sobre os meus adesivos. E a qualidade dele é o que eu mais prezo, né? Por ser um adesivo fino, de fácil aplicação, que ainda que você esqueça ele fora da embalagem, ele não resseca do dia para a noite. Inclusive, de acordo com os meus testes, ele fica ainda aplicável, né? 30 ou 40 ou 60 dias. Se ele ficar totalmente fora da embalagem, ele ainda dura 60 dias fora da embalagem, sem ressecar. E isso é porque eu não deixei mais para poder testar, devido à falta de tempo, mas eu preciso refazer esses testes. Mas eu tenho 100% de garantia e de certeza que em 60 dias, se você esquecer ele fora do plástico, ele simplesmente não vai ressecar e ele vai continuar sendo um adesivo maravilhoso. Você vai ter o resultado final de como se fosse pintado na própria unha quando você fizer a aplicação de maneira correta. Enfim, comecei, né, a realmente me dedicar, e depois que eu descobri esses materiais, eu falei, não, agora eu vou me dedicar. E eu comecei e, gente, eu falo pra vocês, hoje o meu esforço, né, tem sido recompensado por isso. Não é fácil, não é fácil, é muito difícil, a gente fica até tentada, né, a voltar, igual eu tive até proposta de algumas pessoas para trabalhar em salão, mas eu falei, não, os meus adesivos têm dado certo e eu vou continuar. Graças a Deus, hoje a gama de clientes que eu tenho, né, é muito grande. São clientes que compram, não compram uma vez só, mas compram sempre. Tem uma rotatividade muito grande, né? E com isso eu consigo fazer muito mais do que eu faria no salão. Por quê? Porque eu trabalho aqui na minha casa. Esse aqui é o cantinho da minha sala. Parece bagunçado, mas tá organizado. Eu consigo, né, fazer os meus horários, fazer as minhas próprias coisas, determinar a hora que eu começo, a hora que eu termino. Atualmente eu trabalho apenas com pronta entrega, ou seja, eu passo um período fabricando os adesivos e tenho uma data marcada para disponibilizar para venda. E quando eu disponibilizo para venda, questão de 2, 3 horas já acabou tudo. Então, assim, eu tenho uma aceitação muito boa do meu produto hoje aqui, né? As pessoas começaram, eu acho que eu consegui demonstrar de alguma forma, que nem eu sei explicar como, né? Mas pronto, eu me dediquei muito tempo à divulgação, busquei parcerias, tentei fazer sempre o máximo para fazer o melhor, para atender a minha cliente da melhor maneira. Então, eu acredito que isso contribuiu muito para eu chegar aonde eu estou agora. Não estou onde eu almejo, mas eu estou numa situação hoje confortável, né? Onde o meu gasto, né, é com material, que é baixo, porque agora eu já encontro tudo aqui em Portugal. E também o meu gasto é com as minhas contribuições, que eu gastaria normalmente, né, estando trabalhando num salão. Eu também gastaria as minhas contribuições fiscais aqui para o país, né, que isso não tem como não fazer, né. Enfim, mas se eu for colocar na balança a proporção, eu não troco de maneira nenhuma a facilidade, o ganho, né? Como eu disse, eu tinha de pagar a creche, eu tinha que pagar a renda do salão, eu tinha que comprar produtos caros, eu tinha que gastar com transporte. Hoje eu não tenho nenhum desses gastos. Vou ter agora só com a creche, né, do meu filho, mas
a creche para ele é essencial para ele e também para mim, porque eu consigo desenvolver mais. Eu falo muito isso para o meu marido e para todo mundo que me pergunta, para algumas colegas aqui. A gente só não vende mais porque a gente não consegue fazer. É um produto que é muito minucioso, é uma coisa que é muito delicada de fazer, leva muito tempo. E eu, com a minha correria, com 2 filhos, né, em casa, nós estamos em período de férias, eles 100% em casa e eu também com os meus afazeres, né, do dia a dia. Então eu não consigo produzir o tanto quanto eu gostaria, né, mas eu tenho certeza, hoje dia 30 de agosto, eu tive uma pronta entrega e com menos de 2 horas eu já tinha vendido toda a minha produção de 15 dias. Então, assim, pra mim eu não vejo outra alternativa. Algumas meninas já me perguntaram, você faria outra coisa? Eu falei, olha, já tentei fazer, mas nada me deu o retorno financeiro e também em termos de tempo livre, né? Fazer o meu próprio horário, ser a minha própria chefe, né? E a satisfação que me traz é muito grande, também porque é uma coisa que eu amo fazer, é uma terapia para mim, me desestressa sentar aqui e pintar. Muitas vezes eu trabalho à noite, né? Por causa dos meus filhos, então eu trabalho uma partezinha da noite. Então, se me deixar, se eu estiver disposta, eu trabalho a noite inteira e pinto a noite inteira adesivos de unha. Então é muito maravilhoso e é por isso que hoje eu me dedico 100% aos adesivos. A minha renda principal é 100% dos adesivos e é muito superior àquilo que eu fazia trabalhando de manicure e depiladora aqui em Portugal. Então é isso, gente. Coloquem aqui sugestões de vídeos aqui embaixo. Deixem aí o seu comentário, o seu like. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo muito grande para você.